Olá, estamos de volta com mais uma aula do curso de V-Ray para SketchUp e nessa aula eu quero falar para você sobre a configuração de câmera, a exposição da sua imagem. Muitos tentam iluminar suas cenas, as externas e as internas, aumentando a intensidade de luz, a intensidade da luz do sol, por exemplo. E isso não é a maneira mais correta, porque a luz do sol já vem pré-configurada para trabalhar de forma real, como se fosse já a luz do sol projetando sobre a sua cena. O que precisa ser feito é melhorar a exposição da imagem. Quantidade de luz suficiente já tem. A gente melhorando a configuração da câmera, você aumenta aí a exposição da sua imagem. E a configuração da câmera é muito semelhante à câmera fotográfica, onde você controla a entrada de luz, a abertura do obturador, o tempo de exposição, e isso vai gerar uma imagem ou mais clara ou mais escura. Então eu quero mostrar para você como que funciona primeiro uma máquina fotográfica, depois a gente parte lá para o V-Ray. Então eu tenho aqui o desenho de uma câmera fotográfica e eu tenho aqui em vermelho os três controles principais que a gente trabalha lá no V-Ray. Então como é que funciona aqui rapidamente essa máquina fotográfica? A entrada de luz, quem permite entrar mais luz ou menos luz é o diafragma, controlado por esse valor F-number. Essa luz que passou, ela é rebatida por esse espelho diagonal e ele vai refletir essa iluminação, essa imagem, através do pentagrama, que é um conjunto de espelhos interno aqui da máquina, e ele vai refletir para esse ponto, para essa pequena lente aqui, que é onde a gente posiciona a vista para fazer o registro da imagem. Se o meu obturador demorar muito tempo aberto, eu tenho maior recepção de luz no sensor, no filme ISO. Se o shutter speed for controlado de forma rápida, ele tiver uma rápida abertura, ele abre e fecha muito rápido, eu tenho pouca entrada de luz. Tá? E o sensor, o filme ISO, ele tem a sensibilidade para receber essa iluminação. Então, o que a gente está mais acostumado aí é o ISO 100. O ISO 100 ele recebe uma determinada quantidade de luz e conforme você aumenta esse valor, você aumenta a sensibilidade, ele fica muito mais sensível, recebe muito mais luz, ele fica com a imagem mais clara, porém fica um pouco mais de retícula, um pouco mais de ruído aí nas suas imagens. Isso eu vou explicar um pouco melhor nas próximas imagens aí, nos próximos slides. Era mais para você ter aí uma ideia de como funciona aí a câmera fotográfica. Então, nos próximos slides eu vou te mostrar um pouco sobre o diafragma, o obturador e o filme ISO. O diafragma é a abertura, essa abertura logo na entrada da máquina, que controla a quantidade de luz que entra na sua câmera. Se você tem um valor muito baixo de F-number, o F2, por exemplo, ele fica com o diafragma super aberto e entra bastante luz, entra muita luz. Se você tem um F-number com F22, por exemplo, F39, você tem pouca abertura do diafragma, logo entra pouca luz. Então você pode controlar a entrada de luz na sua câmera através do diafragma, usando aí esse valor de F-number. E o V-Ray traz como padrão, assim como muitas máquinas, o F8, tá? E o F8 está aqui, né, entre o F5 e o F10. Você percebe que quanto menor o valor de F-number, você tem um fundo mais desfocado. Quanto maior esse valor, um fundo mais nítido. Tá? Então você precisa pensar o que você deseja, o que você está precisando aí na sua imagem. Se a sua imagem tem um fundo que precisa ser um fundo mais nítido, você tem que usar um valor mais perto do F8, F10 aqui. Tá? Geralmente eu não mexo muito no padrão do V-Ray com F8, eu trabalho muito mais com a abertura do obturador. Já o shutter speed, o obturador, quanto mais lento a velocidade, mais entra luz. Então se você tem uma velocidade lenta, ele entra muita luz, ele demora para abrir, demora para fechar.
entra mais luz. Quando ele tem uma velocidade mais rápida, ele abre e fecha de forma muito rápida, entra menos luz. Então, quando a gente tem uma velocidade mais lenta, eu aumento a entrada de luz no sensor ISO. Então, o que que acontece? Se você olhar aqui as imagens, eu tenho uma primeira imagem com uma velocidade muito rápida, aqui no 1:200, tá? Aqui perto desse valor, e eu venho diminuindo aqui o valor, a velocidade. Então ele tem uma velocidade bem mais lenta agora, tá? 1:50 segundos, e eu tenho uma maior exposição de luz. Então aqui no overlay também vai acontecer a mesma coisa. Se a gente diminuir essa velocidade, você vai ter um aumento de exposição. Logo, sua cena fica mais clara. Então você percebe aqui na própria fotografia que eu não preciso mexer na intensidade do sol. Eu preciso mexer na velocidade do obturador. Com isso eu vou ter uma imagem mais clara. E além disso, na fotografia, quando você tem uma velocidade rápida do obturador, você consegue fazer captura de imagem em movimento, né? Então você tem aqui um chafariz, está jogando água para cima, e você consegue perceber as partículas de água aqui paradas no ar, porque teve uma velocidade muito rápida na abertura do obturador. Então o que aconteceu? Ele capturou aqui todas as partículas de água, elas estão aqui paradas em suspensão. Já quando você tem uma velocidade mais lenta, você tem um tempo maior de exposição. Quando você tem um tempo maior de exposição, você percebe o movimento da água, o movimento das partículas. Então depende do que você deseja na sua fotografia, na sua imagem, tá? Mas como o V-Ray trabalha mais com perspectivas, imagens fixas, paradas, você trabalha mais aqui na exposição da imagem, tá? Então isso aqui é um valor muito importante para a gente trabalhar, que é o shutter speed. Quando eu estiver produzindo a imagem da sala, daqui um pouco você vai perceber que eu trabalho muito mais na velocidade do observador do que no f-number ou no film ISO. Ele tem um valor padrão de 100, o ISO 100, até o ISO 200, se trata de um filme mais normal, mais comum, tá? E conforme você aumenta esse valor, você aumenta aí a capacidade de iluminação na sua cena. Ele fica com o filme mais sensível, absorvendo de forma muito mais fácil a luz que entra na sua câmera. Então, se você diminuir mais ainda esse valor do ISO 100, você tem imagens um pouco mais escuras. Então vamos comparar aqui nas imagens que eu trouxe o ISO 100, o ISO 800, o 1600 e o 3200. Conforme ele vai aumentando o ISO, ele vai aumentando a sensibilidade do filme e ele vai capturando, absorvendo mais intensidade de luz. Porém, ele vai ficando com mais retículas, com mais ruídos na imagem. Você percebe que essa imagem praticamente não tem ruído e essa última imagem tem bastante ruído. A imagem está bem comprometida por causa do ISO 3200, que aqui foi aumentado demais a sensibilidade do filme, tá? Então você percebe aqui nessa imagem ao lado o quanto o ISO 100 tem de sensibilidade, bem menos, né? Então você vai aumentando, ele vai aumentando aqui a exposição da sua imagem. Então, geralmente, a gente trabalha aí com o ISO 100, diminui a velocidade do obturador e pode aumentar também a abertura do diafragma para a entrada maior de luz. Para exemplificar tudo isso que eu contei e mostrei para vocês, eu trouxe aqui esse link, tá? Vou colocar aqui na descrição do vídeo para você poder acessar, que é um link muito legal da Canon, e você consegue fazer testes aí com a sua câmera fotográfica. Ele simula, na verdade, uma câmera fotográfica, onde você pode colocar aqui a abertura do diafragma, trabalhar no shutter speed e trabalhar no ISO, tá? Então você pode colocar aqui no ISO 100, como eu estava usando,
E ele te dá dicas ainda, né? Se você estiver aumentando o shutter speed, você vai pegar, capturar objetos em movimento e vai fixar eles na tela, na imagem, tá? Se você diminuir a velocidade do obturador, você fica com uma imagem mais borrada, se você tiver aqui, por exemplo, com essa hélice do avião que está girando, tá? Então vamos deixar aqui no padrão e a abertura do diafragma como F8, e eu vou fazer um primeiro teste aqui, clicando na câmerinha aqui, como se fosse uma máquina fotográfica. Olha aí, no nosso primeiro teste, o que aconteceu? A imagem ficou escura e eu não consegui capturar a hélice do avião, tá? Então vou fechar aqui, ele vai guardando aqui embaixo aqui os testes que a gente vai fazendo. Então vamos fazer o seguinte, eu preciso capturar essa hélice e deixar ela fixa, tá? Então eu vou aumentar a velocidade aqui do obturador. Aumentando a velocidade do obturador, ele vai capturar aqui a hélice e vai deixar ela fixa. Vamos experimentar? Porém a imagem ficou muito escura, tá? Essa aqui eu não vou nem salvar, vou jogar fora. Então eu preciso diminuir agora a abertura do obturador. Então eu preciso diminuir aqui a abertura do diafragma. Então vamos experimentar de novo. Aí já melhorou um pouquinho, mas ainda não está o ideal, né? Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar aqui o ISO, né? Vamos deixar o ISO 400 e vamos experimentar diminuir ainda mais para 3.5 aí o diafragma. Vamos lá. Olha aí, já consegui capturar aqui a minha hélice parada, ó. Não está girando. Também eu não gostei muito da imagem que está escura. Eu vou diminuir um pouquinho mais a velocidade. Ainda assim consigo capturar ela parada, né? Preciso aumentar mais a velocidade como estava antes. Diminuir aqui a abertura do diafragma e vou aumentar aqui o ISO para 800. Agora acho que eu vou conseguir uma imagem um pouco melhor. Olha lá, consegui a minha hélice parada, porém, como eu estou usando um F-number muito baixo, ele deixou o fundo desfocado. Lembra do que eu falei agora há pouco na aula? Que conforme o F-number fica com um valor menor, os fundos, os outros objetos ficam desfocados, tá? Então essa daqui eu vou deixar ela salva e vou experimentar agora deixar o fundo com foco. Então eu preciso aumentar o shutter speed, vou deixar no F8 mesmo. Aqui a imagem vai ficar um pouco mais nítida, porém muito escura, né? Então eu preciso aumentar agora o ISO. Vou trazer aqui para o ISO 3200, vamos experimentar. Olha aí, já consegui uma imagem um pouco melhor. Vou aumentar mais ainda o ISO. Pronto, consegui a minha imagem com a hélice parada, o fundo mais nítido, porém a minha imagem ficou com muito ruído, ela ficou com pouca definição, tá? Então a gente trabalha na máquina fotográfica dessa forma, existe perdas e ganhos, né? Então se eu quiser o fundo nítido, mas a hélice parada aqui, capturar o movimento da hélice, eu vou perder de outro lado, né? Então se você, por exemplo, não tiver interesse no fundo nítido, você diminui a abertura do diafragma bastante aqui, né? Posso diminuir também o ISO, vou trazer o ISO para o 400 aqui, e aí eu consigo fotos melhores, né? Ainda assim ficou escuro. Vou aumentar o meu ISO para 1600 e diminuir o diafragma. Vamos lá. Olha lá, agora sim cheguei na foto que eu queria, né? Consegui capturar a hélice aqui, o restante ficou sem muita nitidez, mas o que eu tinha interesse era mesmo em capturar o movimento da hélice, tá? Então você pode fazer os seus testes aí, utilizando esse site, que é muito legal, tá? Dá para simular aí uma máquina fotográfica, não para você ficar fazendo testes, repetindo esses valores para uma máquina fotográfica, mas para você entender o funcionamento de cada um, tá bom? Então eu vou agora voltar lá para o SketchUp para mostrar isso de forma prática lá nas nossas renderizações. Muito bem, então iniciando aqui no SketchUp, eu vou mostrar para você lá no Asset Editor.
eu vou zerar todas as configurações que eu tenho aqui, tá? Eu quero mostrar aqui, ó, no Revert to Default, então ele vai colocar o default do V-Ray para mostrar para você que eu estou utilizando apenas a câmera e o sol para fazer aí a iluminação do meu ambiente, tá? Então vem aqui nos lights, eu vou deixar o sol ligado, vou desligar as outras luzes, inclusive a luz de velas que está aqui dentro aqui em cima dessa velinha, e eu vou deixar somente a luz do sol, sunlight. E eu falei para você que a gente não mexia na sunlight, então eu não vou mexer na intensidade da sunlight. Eu posso mexer depois, na próxima aula eu vou falar sobre o sky, onde você consegue controlar aqui outras configurações, ok? Mas a intensidade a gente não mexe porque é padrão do V-Ray e foi totalmente calculado para ficar reproduzindo a iluminação solar natural que a gente já tem, que o V-Ray vai representar de forma real aqui no nosso projeto, tá? Para a gente poder trabalhar somente com a câmera. Então eu vou controlar aqui, colocar alguns controles de baixa qualidade, só para a gente renderizar de forma rápida, tá? Vou mudar aqui alguns valores, mas eu já tinha zerado antes, para você ver que eu não estou mexendo em mais nada, tá? Vou mexer apenas nessas configurações para melhorar um pouco aí a velocidade. No Light Cache também vou diminuir aqui para 600. Acho que já tá bom, né? Só para a gente renderizar de forma rápida. E vou colocar aqui no Render Output tamanho de 600 também, que é só para ter uma imagem pequena de teste, tá? O que eu gosto de fazer? Mexer no Material Override. O que acontece aqui no Material Override? Ele vai renderizar toda a sua perspectiva com essa cor cinza clara. Então eu vou deixar ele ligado aqui, porque ele vai renderizar toda a imagem somente com essa cor, para a gente poder controlar a intensidade da luz apenas, sem apresentar os materiais, tá? Porque isso demoraria um pouco mais na nossa perspectiva, na nossa renderização. Então eu vou deixar aqui o Material Override, ele vai renderizar somente em cinza e isso vai ser muito legal para eu poder controlar a nossa iluminação aí. Então a única iluminação que eu tenho é a iluminação do sol, o sunlight, que eu vou mostrar para você aqui nas sombras, que o meu sol está ligado, ele está batendo ali na parede, tá? Vamos até lá, ó. Ele está batendo aqui em parte no chão e parte na parede, ok? Então vou deixar ele aí, vou desligar ele aqui no SketchUp, tá? Porque ele começa ficar mais lento quando a gente utiliza a sombra no SketchUp. Então vou criar aqui, ó, adicionar mais uma cena. Nossa cena 6 é essa cena sem a iluminação. Então eu posso ter desligado a luz aqui no SketchUp, porém ela continua aparecendo lá no meu V-Ray, tá bom? Então vamos lá no câmera. Aqui no câmera você tem um controle de exposição, tá? Se você quiser, porém eu posso mudar aqui, ó, manualmente a sensibilidade, o filme ISO, a abertura, o F-number, a abertura lá do diafragma e o shutter speed, que é o obturador, tá? Então a velocidade do obturador. Vou trabalhar um pouco aqui com o shutter speed, vou diminuir ele de 300, não, vou fazer uma renderização do jeito que tá, né? Para você ver o que vai acontecer. Vamos lá. Pronto, minha imagem terminou de renderizar aí, e é o que acontece muitas vezes, né? Então você pede para renderizar as imagens do V-Ray e elas ficam escuras, e aí a gente tenta aumentar lá no Sunlight a intensidade do sol para a entrada de luz, e isso daí é onde às vezes a gente acaba errando, tá? O que eu preciso fazer? Melhorar aqui a entrada,
através do obturador. Então vamos diminuir aqui, ó, de 300 para 150. Vamos diminuir pela metade. Aqui não existe uma regra, tá? Eu estou utilizando esses valores através de testes, por isso que eu coloquei o Material Override, assim ele não renderiza os materiais, ó, ele trabalha somente com a iluminação para mim. Então eu preciso fazer esses testes de forma rápida, né? Por isso que eu mexi ali no Ray Tracing, no Global Illumination, deixei com baixa qualidade, que é para a gente experimentar a nossa luz aí. Então eu diminuí de 300 para 150 e vou pedir para renderizar mais uma vez. Bom, já percebi que não vai ficar tão claro, né? Então finalizou a nossa imagem aí. Eu vou diminuir mais ainda. Eu vou diminuir para 50. Tá? Eu acho que 50 já tá bom. Então 30, eu vou diminuir para 30 e vou fazer mais uma renderização. Olha aí como mudou, né? Já apareceu aqui um ambiente muito mais iluminado porque eu diminuí a velocidade do obturador. Então, como eu diminuí a velocidade do obturador, ele capta mais luz. Logo, a nossa imagem vai ficar mais clara, tá bom? Eu acho que já tá bom, né? Porque aqui eu já tô começando a estourar aquela iluminação, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou trabalhar um pouco com o frame buffer. Vamos melhorar um pouco aqui a exposição, tá? Onde eu vou deixar ligada a exposição. Vou diminuir o highlight burn. O highlight burn ele vai diminuir os brancos, a parte mais clara, né? Então ele estava muito claro, estourando já, ó. Eu vou tirar um pouco do highlight burn. Ele vai deixar mais equilibrado, né? Vou mexer um pouquinho só no contraste, não muito, e aumentar aqui a minha exposição. Então eu já consegui, utilizando lá o shutter speed mais o frame buffer, uma qualidade muito boa. Vou melhorar aqui no white balance, vou arrastar um pouco mais para a direita porque estava muito azulada a minha imagem, né? Deixar ela ligeiramente mais amarelada. Posso controlar a saturação depois, não vou controlar agora porque eu tô sem aí os materiais, né? Então vou trabalhar aqui no Curves. Eu gosto de trabalhar aqui no Curve porque eu consigo trabalhar aqui o contraste da imagem. Então parece que está começando a estourar um pouco lá na luz. Mas é o seguinte, a hora que eu colocar os materiais aqui, também ele vai ter uma outra dinâmica essa luz, né? Então pode ficar um pouco melhor, tá? Vou deixar dessa forma. Vou salvar aqui no Globals, eu vou salvar essa configuração que eu acabei de fazer. Vou chamar de sala Tim Maia. Pronto, tá salvo, assim quando eu precisar eu uso novamente, tá? Então, deu para perceber que só o controle aqui do shutter speed já mudou demais aí a minha imagem. E eu não coloquei nenhuma luz, eu coloquei somente a luz do sol, tá? Vou tirar agora o Override Material, porque eu quero fazer a renderização só da imagem com as texturas agora, tá? Ele vai renderizar aqui já com as texturas. Vamos lá dar uma olhada como é que vai ficar. Olha lá, terminou de fazer a renderização, tá? Não vou comentar agora esses ruídos que apareceram aqui no chão, nem no sofá, porque o intuito não era esse. Eu deixei a imagem com baixa qualidade mesmo, era mais para controlar aqui a entrada de luz. Então percebe que eu poderia até aumentar um pouco mais aqui,
talvez a exposição, né? Tomar um pouco de cuidado para não explodir a minha imagem aí a luz aí no fundo. Mas já dá para ter uma ideia de que trabalhando apenas com o shutter speed aqui, a exposição, o white balance, né? No frame buffer, você já consegue uma super imagem sem precisar colocar nenhum tipo de luz. Eu deixei somente o sol batendo ali, tá? Então, se você quiser experimentar um pouco mais, eu vou tirar agora, só para fazer um teste, eu vou tirar a luz do sol de dentro do ambiente. Vou ligar ela aqui só para a gente enxergar. Ela ainda está lá dentro, né? Dá para perceber aqui. Eu vou mudar um pouquinho a data. Pronto, eu tirei ela de dentro do ambiente, tá? Vou atualizar aqui e vou renderizar de novo. Quando eu faço isso, o que acontece? Aí aquele sol, aquela luz que está batendo direto ali e estourando aquele ponto da cena, ele vai parar, ele vai acabar. Então olha que legal, ó. Eu não tenho mais nenhuma iluminação estourando. Eu posso ou diminuir a velocidade lá do shutter speed para entrar um pouco mais de luz, ou eu posso trabalhar um pouquinho aqui na exposição, tá? Então você vai perceber que vai melhorar um pouco mais a imagem. Pronto, olha aí. Então eu tenho a imagem agora bem mais legal, né? O sol não está batendo tão forte dentro do espaço. Podia ter deixado só um pedacinho aqui dentro, né? Batendo apenas no chão, para não pegar em nenhum objeto, nenhum mobiliário. Também ficaria super legal, tá? Então fica aí a aula sobre a exposição da imagem, o controle de câmera. Não é difícil, né? Você vê que eu gastei mais tempo explicando o que era cada elemento da máquina fotográfica do que utilizando aqui no V-Ray, tá bom? Então eu vou deixar essa cena aí para você baixar, para você fazer os testes aí na sua imagem, tá? Não esquece de que cada cena é uma cena diferente. Então o que eu faço? Toda vez que eu abro uma cena, eu clico aqui no Revert to Default para tirar toda a pré-configuração que foi feita em algum projeto, porque aí eu controlo aos poucos cada projeto, porque um projeto é diferente do outro, cada janela um tamanho diferente, então a entrada de luz é diferente, né? Então eu não posso ficar usando aí padrões, tá? Não gosto de usar padrões aí nos meus projetos, ok? Então nos vemos na próxima aula e até mais.